Boa noite. Boa noite. Número de refugiados ucranianos vai a quase 700 mil. Países se unem para acolher pessoas que se viram obrigadas a deixar suas casas. A participação da igreja neste momento difícil para a população da Ucrânia. Brasil vai conceder passaportes humanitários para ucranianos em fuga. Portaria deve ser publicada nos próximos dias. Em Brasília, um local que oferece assistência humanitária e apoio à integração de imigrantes e refugiados. Pesquisa alerta para cenário de polarização e extremismo. Os confrontos entre Rússia e Ucrânia obrigaram milhares de ucranianos a deixar suas casas. Quase 700 mil pessoas procuram por abrigos ou mesmo um país seguro. Líderes de diversas nações têm oferecido acolhida aos ucranianos e a participação da igreja tem sido fundamental neste momento. Filas de carros para deixar a capital da Ucrânia, estações de trem repletas à espera de uma possibilidade de fuga, longas caminhadas até a travessia de uma das fronteiras, imagens de um povo que acordou numa quinta-feira com alarmes de guerra e que precisou deixar tudo à procura de um lugar seguro. A Agência da ONU para Refugiados estima que nestes 6 dias de guerra, mais de 500 mil pessoas deixaram a Ucrânia. E um número não estimado está em refúgios, como espaços subterrâneos de igrejas ou outros abrigos. A maior parte é de idosos, mulheres e crianças. Entre os principais destinos dos ucranianos está a Polônia. O país de fronteira já recebeu mais de 200 mil pessoas nesses últimos dias. Também a Hungria e a Romênia têm recebido um grande número de refugiados. E alguns países mais distantes da fronteira, como Itália, Alemanha e Espanha, deram autorização para receber ucranianos. O governo polonês estabeleceu a abertura para ucranianos, até mesmo aqueles que não possuem documentação regular. Abriu linhas de trem gratuitamente para que chegassem em cidades como Varsóvia e Cracóvia. Na fronteira, voluntários trabalham para encaminhar as famílias a centros de acolhida, entre eles inúmeras igrejas e congregações. A mobilização no país tem sido um grande testemunho de solidariedade. As pessoas estão doando itens de higiene pessoal, comida, roupas, alimentos não perecíveis, né? Essa parte de comida, água. É lindo de ver essa doação, pessoas abrindo as suas casas para os refugiados. Situação muito triste, né? Muitas mães vindo com as crianças e sem os maridos, porque os maridos tiveram que ficar para lutar. É uma situação triste demais e a solidariedade e o amor tem sido assim gigantesco, tem sido lindo de ver, tanto dos poloneses como dos estrangeiros. A gente está fazendo o que dá e rezar, né? O mais importante é rezar para que essa paz aconteça e chegue logo e que Deus tenha misericórdia do seu povo ucraniano. Em entrevista a 4 grandes jornais italianos, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, reforçou a necessidade de ajuda aos que são atingidos neste tempo e também pediu que os governos se abram ao diálogo. Sobre a possibilidade de uma negociação e um possível papel da Santa Sé, o cardeal disse: "Nunca é tarde demais. A única forma racional e construtiva de resolver as diferenças é através do diálogo, como o Papa Francisco não se cansa de repetir." A Santa Sé, que nos últimos anos tem acompanhado de forma constante, discreta e com grande atenção os acontecimentos na Ucrânia, oferecendo sua disponibilidade para facilitar o diálogo com a Rússia, está sempre pronta a ajudar as partes a retomar este caminho. Em Kiev, capital da Ucrânia, um padre brasileiro mostra as ações da igreja no país em guerra. Em meio ao caos, a esperança renasce por meio de um braço acolhedor. A situação é a situação de guerra, né? E ninguém pode, eu acho que ninguém sabe o que é isso se não vive, né? No começo eu tinha muita sensação de como se eu estivesse dentro de um filme. Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Padre Lucas Perozzi é vigário da paróquia Dormição da Santíssima Virgem Maria, em Kiev, capital da Ucrânia. A expressão no rosto do sacerdote não esconde o medo e a incerteza do amanhã. Muita gente naquele momento me falava: volta para casa, volta para casa, volta para casa. Não, mas a minha missão não é voltar para casa, não foi eu que decidi também. Eu aceitei estar aqui. Dias antes da invasão russa, o sacerdote estava em missão em outra cidade. Ao receber a notícia do conflito, a certeza era apenas uma:
E quando eu soube da guerra, a primeira coisa que eu fiz foi subir no carro e vir para cá. E a preocupação, vou conseguir entrar? Vou conseguir entrar? Cheguei aqui 2 minutos antes do toque de recolhida, né? Durante a entrevista, Padre Lucas nos mostrou a parte interna da igreja e como estão se organizando no acolhimento das mais de 30 pessoas que já estão na paróquia. As salas foram improvisadas como dormitório e cozinha. O padre está alojado em um colchão atrás da capela. É a minha cama, ali atrás da ápice. Janelas e portas foram isoladas para prevenir a entrada de estilhaços e ajudar os fiéis a se esconderem. Nós estamos aqui em cima na parte onde é o dormitório nosso. Normalmente nós não dormimos mais aqui porque tem perigo de bomba. Estamos dormindo tudo e todo mundo estamos lá embaixo no piso inferior, né? Oleksandr Petruzenko mora em Kiev. Nunca passou por momentos de agonia e medo como nos últimos dias. Не знаю, страх просто очень был большой ночью, когда летали эти самолеты, взрывались. Eu não sei, eu tinha muito medo quando voavam os aviões e jogavam as bombas e as explosões eram muito grandes. Nós tentamos escapar de Kiev, não muito longe, assim, fora da cidade só. Após tentar fugir do confronto na cidade, encontrou um refúgio na paróquia. Temos tranquilidade. Благодарим настоятеля, Graças ao братьев, pároco которые дают это тепло. e a todos os nossos irmãos que dão este calor e a paz. O arcebispo Mor Sviatoslav Shevchuk, da Igreja Greco-Católica em Kiev, gravou um vídeo hoje falando sobre a compaixão e amor. Тому я заохочую усіх вас. É por isso que encorajo todos vocês a aprenderem a amar neste momento trágico. Não nos deixemos dominar pelo ódio. Não usemos sua linguagem e suas palavras. Segundo a sabedoria popular, quem odeia o inimigo já está derrotado por ele. Той уже є ним переможеним. Diante das incertezas, o Papa Francisco convocou para amanhã um dia de oração pela paz na Ucrânia. Faço um forte apelo a todas as pessoas de boa vontade para que elevem orações a Deus Onipotente para que cada ação e iniciativa política esteja a serviço da fraternidade humana. Em meio ao desespero, um fio de esperança. Oração e fé é o que motiva os ucranianos. Мы только молились. Nós só rezamos. Одна единственная возможность É a única possibilidade сохранить не знаю, веру, наверное, и спокойствие. defender a fé e a tranquilidade. Я всегда говорила сыну, что кроме Бога нам никто не поможет, потому что кто кроме Бога с нами. Como eu dizia também, para o meu filho também, eu dizia, quem pode ajudar a nós? Somente Deus, ninguém mais pode nos ajudar. Amar ao próximo como Jesus amou e ser os braços do próprio Cristo para socorrer e iluminar as pessoas em todos os momentos. Eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. Mais amada do mundo. E a única coisa que eu consigo falar, me expressar, é dizer que eu também amo ele. E dizer que ele é bom. Que ninguém que não se deixe enganar pelo que está acontecendo aqui ao redor. O Canção Nova Notícias exibe agora uma matéria especial que conta a história de 2 mulheres que, morando em um abrigo de São José dos Campos, no interior de São Paulo, estão empenhadas nos estudos. O primeiro passo já foi dado em busca da mudança de vida. Veja na reportagem de Emerson Tessig e Genilson Passetti. Recomeços não são fáceis, mas geram frutos. Um degrau por vez para chegar ao objetivo final. A partir de agora, as histórias que você vai conhecer mostram que nunca é tarde para recomeçar e escrever uma nova história. Em 2021, Dona Fátima perdeu o emprego, entrou em depressão e ficou sem dinheiro para pagar o aluguel. Uma verdadeira provação em tempos difíceis. Durante esse período, estava pagando meu aluguel, estava tudo certo. Meu filho trabalha com motoboy, ele não ganha, vocês sabem, um motoboy ele ganha pouco, tá? Então eu estava dando esse suporte para o meu filho, mas chegou uma hora que, como não tinha trabalho, tudo fechado. Antes de acontecer todo esse episódio, eu fui na igreja Divino Espírito Santo, eles me deram uma cesta básica. Eu só tinha um pacote de macarrão, tá? Ela teve que deixar a casa onde vivia com o filho e procurar abrigo na assistência social. A partir dali, um novo capítulo começou a ser escrito. Tenho perspectivas, porque assim, como eu ia te contar, o meu sonho de faculdade, pedagogia, que eu gosto de trabalhar com crianças. Crianças é o meu forte. Sonho de mocinha, sonho de... Eu preciso realizar.
Dona Fátima realizou cursos profissionalizantes e não quer parar de estudar. A meta para 2022 é fazer o vestibular de pedagogia, a partir da força da oração. Sempre que eu almejo alguma coisa, primeiramente, eu ponho Deus nos meus planos. Tá? Ele é a prioridade. Tudo que eu pretendo fazer, eu ponho ele na frente. Tá? Essa é a minha fé. Então, ele é tudo para mim. Então, sem ele, eu não consigo nada. A força de vontade também faz parte da vida da Rosiane. O curso permitiu alcançar um novo horizonte a partir do estudo. Tudo está se encaixando na minha vida. Tudo se encaixou. E essa oportunidade que eu tive de estar aqui e de fazer o curso foi... praticamente eu renasci. Foi um renascimento. Aquela que chegou aqui, acabou. E o primeiro passo para realizar o sonho de cursar nutrição já foi dado. Deixar a vida velha de lado em busca da dignidade. Voltar, estudar e ir atrás de um emprego, porque as portas vão se abrir com certeza, que eu já estou correndo atrás dessas partes. E eu tenho certeza que eu não vou ter tempo, porque eu vou estudar direto e reto e eu tenho certeza que vou voltar para casa, com certeza. Nós vamos chamar Rodrigo Luiz em São Paulo, que traz informações sobre um caminho para superar ambientes extremos. Rodrigo, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, um estudo feito em 26 países procurou entender como surgem as teorias conspiratórias e o aumento da polarização, sobretudo no campo político. Veja na reportagem de Sidney Fernandes. A polarização e o avanço do extremismo foram abordados na tradicional mensagem de Natal do Papa Francisco. É uma preocupação constante do Papa, que indica como solução o diálogo. Mas, afinal, qual a explicação para esse fenômeno mundial tomado pela polarização e teorias conspiratórias? São narrativas fantasiosas, mas que têm uma característica. Elas captam e mexem essencialmente com a emoção dos indivíduos e dos grupos sociais, que numa situação de rede social, o compartilhamento pelo algoritmo acaba tendo aquilo que nós chamamos de viés de confirmação. Como está a minha capacidade de escuta? Será que eu sou uma pessoa que vive numa bolha e as redes sociais fortalecem essa bolha? Porque nós sabemos que os algoritmos trabalham para isso. Quer dizer, você recebe impulsos, informações, vídeos de pessoas que pensam como você. Então, você cada vez vai ficando mais fechado, cristalizado numa posição. Um território fértil para esse tipo de pensamento é no campo da política. 30 pesquisadores das áreas de psicologia, neurociência e política produziram um estudo amplo sobre o assunto, que foi publicado recentemente na revista britânica Natureza do Comportamento Humano. O estudo envolveu 104 mil participantes de 26 países. É a maior investigação sobre mentalidade de conspiração em termos de número de participantes. E a conclusão que se chegou é que teorias conspiratórias ganham força em discursos extremistas, independente da ideologia. A pesquisa seguiu princípios da Associação Americana de Psicologia. Entre os questionamentos, os participantes responderam questões como: eu acho que agências governamentais monitoram os cidadãos, ou eu acho que organizações secretas influenciam as decisões políticas. A orientação política dos pesquisados também foi questionada e classificada em muito esquerdista ou muito direitista. Em ambos os casos, se constatou ideias conspiratórias que inflamam a polarização e notícias falsas. Em termos políticos, aqueles que se afastam do centro político, portanto, aqueles que ideologicamente estariam nos extremos, podemos pensar extrema esquerda ou extrema direita, esse público ele é muito mais facilmente seduzido por discursos populistas e por discursos de líderes carismáticos. Por quê? Porque essas pessoas são captadas e são convencidas pela emoção e não pela razão. Muitas vezes esses grupos têm já uma visão de mundo fechada, com aspectos políticos, econômicos, sociológicos, morais, que não admitem que as pessoas possam pensar de uma maneira diferente.
e fazer isso, vamos dizer assim, de modo legítimo, de modo honesto. Não. Quem pensa diferente sempre o faz ou por maldade, por depravação, por interesse. A paz social e a democracia não sobrevivem aos extremos. Amigos de longa data, parentes, né, já deixam de se falar, deixam de se entender, porque têm posições antagônicas no campo político. E, claro, isso é lamentável. Quando a política se torna o fundamental numa sociedade, talvez a gente esteja chegando numa situação de doença, porque há valores que são superiores. A política é um meio para que a sociedade viva bem. Você tem que entender que o outro não é inimigo, que o outro pode ter suas posições políticas e que você tem que investir no diálogo, sobretudo no respeito. Olha, nesses dias em que não tem aula e muitas crianças ficam em casa, é preciso acompanhar o tempo que elas ficam no celular. Uma recente pesquisa mostrou que as crianças têm passado pelo menos 3 horas por dia entretidas com as telinhas. A nossa reportagem mostra que esse tempo todo pode fazer mal e dá dicas de como é possível controlar esse uso. Quando a Flávia começou a perceber que suas filhas Laura, de 10 anos, e Estela, de 6, estavam ultrapassando os limites no tempo em que ficavam em jogos online no celular, veio o alerta. O tempo todo para parar para comer, para tomar banho, para as práticas diárias, né, normais, era muito difícil. Uma pesquisa internacional realizada com 11 mil responsáveis por crianças de 7 a 12 anos de 20 países, incluindo o Brasil, mostrou que 70% delas passam pelo menos 3 horas diárias no celular. A criança, dependendo da idade, até 2 anos, assim, ela recebe extremamente informação. Então, se tiver muito estímulo, ela não vai dar conta. Então, isso tudo acaba atrapalhando o processo natural do desenvolvimento infantil. Mas, se usados corretamente, os aparelhos eletrônicos também podem ajudar na aprendizagem de crianças e adolescentes. É a gente utilizar a tecnologia a favor da educação. Então, você tem hoje muitos sites, você tem muitos aplicativos que vão fazer a criança aprender através de um joguinho, através de uma historinha. Por isso, a indicação é não deixar as telas totalmente de lado, mas controlar o tempo diante delas. Para esta psicóloga, o exemplo vem de casa. Os pais também devem reduzir o uso dos eletrônicos e não utilizá-los sempre para acalmar os filhos. Os pais precisam dar o seu próprio exemplo, começar entendendo que o custo-benefício não é o melhor. Por quê? Porque você consegue controlar aquela criança com um tablet, mas em contrapartida você pode estar criando um adolescente, um adulto, com algum problema de aprendizagem, socialização. Na casa de Flávia, as regras mudaram. Agora, ela usa menos o celular para dar exemplo às suas filhas e controla o tempo das meninas na tela do aparelho. 1 hora no máximo e só quando pedem, com supervisão. Hoje em dia, eu acho que ter imposto esses limites, para a gente ficou mais fácil para controlar, tanto o que elas acessam, quanto o tempo também, né? Priorizar o tempo delas, que elas têm livre, para fazer outras atividades. É isso aí, organizar bem a rotina das crianças. E a gente se despede por aqui. Amanhã, logo cedo, tem informação direto de São Paulo com a Adelita Stoebel, após o Sorrindo para a Vida. Uma boa noite a todos. Volto com vocês, Yara e Reinaldo. Estamos de volta e falando da campanha do nosso projeto Dai-me Almas, porque a obra Canção Nova não pode parar e ela é mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores. Afinal, a construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas como você que nos ajudam a multiplicar o bem. A Canção Nova conta com você para seguir evangelizando pelos meios de comunicação. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Obrigada por sua generosa contribuição. Você vai conhecer agora uma congregação religiosa que tem como carisma a devoção a Nossa Senhora de Fátima. A sede desta ordem aqui no Brasil está em Aracaju. São 50 mil metros quadrados, cercados de muito verde. A obra Nossa Senhora de Fátima está localizada na zona sul da capital sergipana.
Inclusive, nesse período de carnaval, quando chegamos, encontramos pessoas de paróquias diferentes participando de um retiro. E por ter assim o nome de Nossa Senhora de Fátima, então vem muito forte ao coração, né? Essa devoção e tudo mais. Então assim, a gente chega aqui de um jeito e sai transformada, né? A obra nasceu há 31 anos na Itália e o fundador é um padre italiano, Dino Burresi. Ele faleceu em 2018, mas antes de falecer conseguiu que a obra chegasse até o Brasil. Está sediada aqui em Aracaju, onde nós estamos. Chegou aqui no Brasil há 23 anos. A obra tem 120 leigos consagrados e 3 sacerdotes. Os demais servos estão na Itália e em Portugal. Daqui nós saímos em missão também para outras cidades, outros estados, exemplo de Pernambuco, de Arapiraca. Nós somos aqui na obra 3 sacerdotes e um irmão religioso. Nós temos também irmãs, só que ainda não na nossa obra, e leigos que participam também do nosso movimento. A vocação também é servir os mais humildes. Neste oratório, o padre Mateu desenvolve um trabalho com crianças carentes da comunidade. A gente atende praticamente quase todos os sábados mais de 100 crianças e adolescentes que frequentam o oratório, que é o lugar na obra dedicado à pastoral juvenil. A gente faz uma proposta assim de catequese e também de jogos, diversão, lanche. Este livro, recém-lançado, conta toda a história da família do Imaculado Coração no Brasil. Os recursos com a venda da publicação serão destinados às obras sociais da congregação. Novas vocações estão surgindo em Aracaju. Nos leva a sempre querer mais, sempre querermos desfrutar um pouco mais, sempre desejar mais a santidade. Nossa Senhora é a nossa porta de entrada aos céus. Francisco Coelho tem notícia de uma casa que acolhe migrantes e refugiados. Vamos a Brasília. Francisco? Aqui na capital federal, um local acolhe famílias migrantes e refugiados e oferece assistência humanitária e apoio à integração das pessoas. Essa é a principal missão do Centro de Acolhida Casa Bom Samaritano, que celebra seu primeiro ano de existência. Guerras, conflitos, ameaças, desemprego, fome. São muitas as causas que levam milhares de pessoas a saírem de suas terras de origem para buscar uma nova vida em outros países. Os imigrantes são aqueles motivados por questões sociais e econômicas, já os refugiados são forçados por sofrerem perseguição. Em 2021, o governo brasileiro registrou 3.093 refugiados. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a maioria são crianças, cerca de 67%. Atualmente, o Brasil recebe pessoas vindas de 77 países, sendo a Venezuela em primeiro lugar. E por isso, se faz tão necessário que todos sejam acolhidos. Há um ano foi inaugurado o Centro de Acolhida Casa Bom Samaritano, em Brasília, que tem a missão de integrar famílias imigrantes e refugiadas com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Não tínhamos as condições totales como para nosotros sobrevivir cada dia. Eu cheguei aqui, foi algo tão diferente, foi algo tão maravilhoso. Estar rodeados con personas buenas, con personas que te apoyan, tener un cuarto donde dormir, una cama, um techo onde morar. São trabalhos como esse que reforçam uma grande vocação da igreja, acolher o peregrino. Pois assim diz o Senhor, tive fome e me deram de comer, fui estrangeiro e me acolheram. E tudo o que fizeres a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. O Brasil vai conceder visto humanitário aos ucranianos em fuga do conflito na região. Em uma entrevista a uma rádio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter conversado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, para agilizar os processos de concessão.
A portaria deve ser publicada nos próximos dias. O visto humanitário é concedido pelo Brasil a qualquer cidadão que foge de regiões de conflito ou de desastres. De acordo com a representação central ucraniano-brasileira, com sede em Curitiba, prefeitos dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina se mobilizam para receber refugiados. Mais de 600 mil ucranianos vivem no Brasil. O Itamaraty informou ainda que 8 servidores chegaram a Varsóvia, capital da Polônia, para ajudar no processo de resgate dos brasileiros impedidos de retornar ao país. A gente fica por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Obrigada, Francisco. As temperaturas seguem elevadas aqui no Sudeste. Vamos conferir a previsão do tempo para quarta-feira de cinzas. Depois de dias de instabilidade no Sudeste, com transtornos em cidades dos 4 estados, principalmente nas últimas semanas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, a região vai registrar elevação das temperaturas. O dia ensolarado, quente e abafado favorece pancadas de chuva que são previstas no Sudeste de forma isolada. O destaque vai para São Paulo, com possibilidade de novos recordes de calor essa semana. Para amanhã são esperados 21 e 34 graus. A frente fria que avança pelo sul aproxima do Sudeste e pode deixar mais zonas de instabilidade durante a semana. No sul, a chuva forte e o alerta de temporais persistem sobre Santa Catarina e o Paraná. Percebemos menos pontos de temporais no país, porém as fortes chuvas com grandes acumulados estão previstas para o Amazonas, o Pará, Amapá, Tocantins e sul do Maranhão. O centro-oeste segue com tempo instável em toda a região. O sol aparece, deixa o tempo seco e abafado, favorável para pancadas de chuva que ocorrem entre a tarde e a noite, com trovoadas e granizo. Por lá, os termômetros variam entre 24 e 32 graus em Campo Grande, 19 e 32 em Goiânia, 16 e 28 graus em Brasília e 23 e 35 graus em Cuiabá. Vamos falar sobre a saúde das crianças, porque um assunto tem preocupado as autoridades sanitárias: a baixa vacinação de crianças contra a paralisia infantil. Cidinha tinha apenas 10 meses quando teve poliomielite. Na época, 1961, já existia vacina contra a doença, mas o acesso e a disponibilidade não eram fáceis como hoje. A mamãe veio para a capital, Goiânia, para me vacinar. E aí ficou aqui um mês esperando a vacina. E nada da vacina chegar. Aí o médico falou: não, a senhora pode ir, que a vacina vai chegar em todas as cidades. Uma semana após, eu tive a polio e o médico não conheceu. Ficaram sequelas grandes. Eu sou praticamente de pescoço para baixo, atingiu tudo. A poliomielite é causada por um vírus, o poliomavírus, que afeta principalmente crianças abaixo de 5 anos, mas que pode ocorrer em qualquer faixa da vida. O vírus ele pode acometer o sistema nervoso. O mais comum é ele causar uma paralisia nas pernas. O último caso de poliomielite registrado no país foi em 1989. Em 1994, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem em seu território. Isso só foi possível graças ao grande número de crianças imunizadas contra a doença. Em 1980, a gente ainda teve o registro de 1.290 casos. Um ano depois da instituição da política de vacinação com esses dias nacionais, já caiu para 1981 para 122 casos. E aí, obviamente, se adotou essa estratégia e ela serviu de modelo para outros países da América Latina. O problema é que há alguns anos vem diminuindo a busca por essa proteção. Em 2020, a cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil foi de pouco mais de 76%. Já no ano passado, não chegou aos 68%. Então, ela vai tomar uma dose da vacina injetável com 2, 4 e 6 meses, e depois ela vai tomar reforço com 15 meses e por volta de 4 ou 5 anos. E essa queda na vacinação contra a poliomielite não é uma exceção.
tem sido uma regra para outras doenças também. Se o calendário de vacinação está atrasado, a orientação é atualizá-lo. Perdeu o intervalo de uma vacina para outra, vamos ao posto que a gente vai conseguir atualizar esse cartão de forma adequada. Importante atualizar mesmo. Amor, carinho e acolhimento. Doar pelas palavras o que de mais rico o ser humano pode oferecer ao outro. É com este propósito que cartas têm sido, digamos, perdidas em uma cidade do interior de São Paulo. A diferença, no entanto, é que o destinatário é justamente quem as encontra. O que você faria se encontrasse uma carta perdida? Colocaria o óculos, abriria o envelope, começaria a ler o conteúdo? E se te disserem que esta carta é justamente para você? Acredite, isso é verdade. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, já dizia que a caridade jamais acabará. E em São José dos Campos, no interior paulista, um projeto faz valer na prática e pelas cartas as virtudes teologais. Nunca é tarde para espalhar fé, esperança e amor ao próximo pelas palavras. O objetivo do projeto Cartas Perdidas é levar pela mensagem textual o amor de Deus para as pessoas. Guilhermo nos contou que um rapaz chegou a encontrar uma das cartas no saguão de um aeroporto e decidiu abrir o envelope. Ele estava vivendo um momento muito difícil. Ele havia decidido sair do aeroporto e dar fim à própria vida. E naquele momento ele abriu a carta e leu a mensagem que dizia: tente mais uma vez. E ele então enviou uma mensagem de WhatsApp no número que a gente deixa em cada uma dessas cartas para contar isso e dizer que ele ia tentar mais uma vez, ia dar mais uma chance para a vida. E isso por conta de umas palavras simples, num simples pedaço de papel. Uma palavra encaixada no momento certo é capaz de transformar a vida de alguém. E a gente ouve muito uma frase de quem encontra essas cartas. É muito comum a pessoa nos procurar e dizer: nossa, parece que foi escrita para mim. E a gente sempre corrige: não parece, ela foi escrita para você. A gente acredita realmente que a gente perde essas cartas, mas Deus encontra qual é o destinatário preciso para cada uma delas. Então, toda carta perdida é uma carta encontrada. As cartas que costumam ser espalhadas no Parque Vicentina Aranha, local onde estamos, também já chegaram a lugares como hospitais, asilos e a outras cidades. Em tempos de tecnologia, vale a pena ser analógico. A gente não é contra a tecnologia, mas a gente é a favor que, no meio de tanta tecnologia, a gente mantenha um coração analógico, um coração capaz de enxergar o próximo que está à nossa frente. A semente plantada pelo Guilhermo gerou frutos. Um deles é a Fernanda, professora em São José dos Campos, que levou para a sala de aula esse projeto de amor. Quando a gente vai transmitir a palavra e o amor para as pessoas, tem que vir da alma, tem que vir do coração, né? E assim, desde quando eu procurei o projeto, sempre eu vi o idealizador, que é o Guilhermo, e todos os outros voluntários, com essa paixão mesmo de querer fazer com que as pessoas sejam melhores. E se você precisa de uma transformação, o Guilhermo compartilha conosco os ingredientes de uma receita infalível. Injeções diárias de alegria, doses cavalares de esperança, cafuné de hora em hora, a toda e qualquer hora. Dieta à base de doces sentimentos e pílulas de fé, esperança e amor. Uma atitude inspiradora que pode, com toda certeza, transformar vidas. Você usou uma palavra importante, Yara: inspiração. Você pode fazer isso na sua cidade, se você quiser levar mais esperança e amor às pessoas. Vale a pena tentar. O Canção Nova Notícias fica por aqui. O que é notícia na igreja, no Brasil e no mundo, você confere no site noticias.cançãonova.com. E em nosso Instagram, @CNNoticias. Daqui a pouco, às 9 horas, tem show musical com Ana Lúcia pelo Retiro Vem Louvar. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.